Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A literatura de cordel, é patrimônio cultural brasileiro. Essa literatura se expressa na forma de cantigas, poemas, versos e histórias. Algumas delas carregam aspectos da religião popular. Como os versos do cordel refletem elementos constitutivos do imaginário religioso popular? Hoje no Religare vamos falar sobre literatura de cordel. Eu recebo aqui Alair Matilde Naves, mestre em Ciências da Religião e pastoralista na PUC Minas. Alair, bem-vindo ao programa. Obrigado e obrigado pela oportunidade de participar. Vai ser um prazer a nossa conversa hoje aqui sobre literatura de cordel. Que bom. E sobre um tema bem particular, né? Mas vamos deixar o telespectador aguardar aqui um tema especial que o Alair trouxe para nós. Participe do programa, envie uma pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, que é o código de Belo Horizonte, 99642-8473. E você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Alair, quando é que o cordel entra na sua vida? É uma longa história, mas brevemente isso começou com os meus avós. Meu avô era contador de histórias e tinha umas histórias muito interessantes sobre Pedro Malazarte, sobre o diabo, Jesus e São Pedro andando pelo mundo. Ali começou um interesse muito grande pela cultura popular. A raiz estava ali. E aí, quando você vem para o programa de pós-graduação em Ciências da Religião aqui na PUC Minas, você decidiu trazer esta experiência? O meu orientador até se surpreendeu o dia que cheguei lá com uma caixa de sapatos cheia de livros de cordel, dizendo para ele, olha, há muito tempo vem colecionando esses livros, esperando o momento certo para fazer um trabalho. E eu acho que chegou a hora. E aí o seu orientador foi o professor Cantarella, né? Exatamente. Antônio Geraldo Cantarella. Bom, e essa caixa tinha de um tudo ali sobre cordel. Muitos livros sobre romance, amor, livros religiosos, o cordel na política, mas uma figura emblemática me chamou muita atenção, o diabo no cordel. A partir de um livrinho de Manuel de Almeida Filho, chamado A Volta de Lampião ao Inferno. Você trouxe, inclusive, esse livro para nosso telespectador. Pode ver aqui a capa do livro, Manuel de Almeida Filho, A Volta de Lampião ao Inferno. E por que esse interesse em particular na figura do diabo na literatura de cordel? Desde criança, quando ia para a roça, nas minhas férias escolares, eu participava de alguns momentos importantes da família. Um deles era a colheita da mandioca. E lá na colheita da mandioca sempre ouvia um verso muito interessante que era cantado, que falava que o diabo era amarrado dentro do saco para não passar a mão na colheita do povo. Antes de você contar o verso, você é de onde? De Pará de Minas. De Pará de Minas. E é lá dessa região, então, que você traz esse verso. Qual é o verso? Você se recorda dele, certamente. São Chico do Cordão Bento vem amarra o diabo dentro. Comigo ninguém tasca, ninguém passa a mão nessa colheita que é minha. E aí você traz isso na sua vida e traz isso para a pesquisa. Eu trouxe para a pesquisa e quando eu vi esse livreto, logo de início ele apresenta narrativas que me levou a buscar outros livretos, que o lampião passa pelo inferno, passa pelo purgatório, vai ao céu, vai ao paraíso, e o paraíso não é o mesmo céu, o paraíso é uma realidade, o céu é outra realidade, ele é condenado, volta para o inferno, se torna governador do inferno e briga com Saturnino, que foi seu inimigo em vida. Saturnino é aquele que assassinou a família de Lampião, né? Então foi um enredo assim, bastante curioso. Antes da gente conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa, seria interessante a gente traçar assim, características da literatura de cordel. Você nos ajuda nisso? Perfeito. O cordel ele é marcado por uma narrativa simples, popular, são versos com rimas pobres, sempre estrofes com sextilhas ou septilhas, 6 versos ou 7 versos, né? E com uma cadência musical muito demarcada, que ajuda a gente a entrar dentro da história pela cadência dos próprios versos. Então é um ritmo que conta e encanta ao mesmo tempo. Sim, essa literatura de cordel, em geral a gente associa ao Nordeste brasileiro.
O Nordeste ele é o berço da literatura de cordel. Na verdade, o cordel nasceu em Portugal, né? Uma literatura popular que era colocada em varais, em cordas, nas praças, por isso se chama de cordel, por causa das cordas. Mas no Nordeste ganhou um espaço privilegiado, talvez aí por causa da população simples, que são aqueles que mais buscam para consumir esses versos. A partir do Nordeste chegou também a São Paulo por causa da migração e outras regiões do Brasil. Até Belo Horizonte hoje nós temos cordelistas aí produzindo os seus versos. Você falou que você teve contato com o cordel em casa. Foi em casa. Na sua família. Com meu avô. E ele trazia essa experiência também do Nordeste brasileiro? Não, ele contava, eu soube depois, né, porque enquanto era criança eu gostava de ouvir as histórias, assim, muito espontâneas. Ele tinha histórias que duravam 40 minutos, 1 hora, mas nunca em forma de verso, em forma de prosa. Depois fui descobrir num livro chamado As Proezas de João Grilo, que ali tinha alguma dessas histórias. Esse livro eu não tenho comigo, até hoje não encontrei, né? Tinha uma daquelas histórias contadas, depois o caminho dos milagres, os conselhos da sorte, Jesus e São Pedro caminhando pelo mundo, o diabo que viaja no tempo. Então comecei a colecionar esses livros. Sim. Hoje eu tenho mais ou menos uns 80 livrinhos desse aí. Nossa, bastante coisa. É uma caixa de sapato para fazer pesquisa. Sim. Bom, mas aí nessa caixa de sapato você já disse que escolheu a literatura do Manuel da Almeida Filho. Sim. Quem é o autor? O Manuel da Almeida Filho, ele viveu de 1915 até 1985. É um autor popular considerado o maior cordelista do Brasil. Tem vários livros de sua autoria. O primeiro livro feito sobre Lampião Cangaceiro é de autoria dele, mais de 200 versos sobre Lampião. E esse, especialmente, que me trouxe à tona o tema do diabo, foi que me fez elegê-lo como o autor para a minha pesquisa. O tema do diabo na literatura de cordel é frequente ou você fez uma seleção? Não, eu quero seguir esse assunto aqui. O sofrimento do pesquisador é fazer recorte. E esse foi o grande dilema, de uma caixa de sapatos pegar alguns livros, de alguns livros pegar um livro só. Mas um livro só que me levou a vários outros, que foi esse daí. Né? Esse é a porta de entrada para a literatura. A porta de entrada com esse autor, Manuel da Almeida Filho. Né? Sim. Mas tem um outro livreto, o João Soldado, que prendeu o diabo dentro do saco. Está logo abaixo aí. Esse João Soldado, ele remeteu àquela história do São Chico do Cordão Bento que amarra o diabo dentro, né? Não, olha, sabe que eu não achei aqui? Não veio. Vou procurar direitinho, mas fica à vontade. Perfeito. E se há um soldado que amarra o diabo dentro do saco e há um São Chico do Cordão Bento que amarra o diabo dentro do saco, me chamou a atenção. Quero saber que história é essa do diabo amarrado dentro do saco. E acabei encontrando um caminho que viaja pelo céu, pela terra, pelo inferno, com Lampião, com Roberto Carlos, que manda tudo para o inferno e depois vai ao inferno para verificar se lá estava tudo que ele mandou para lá, todos os males do mundo. Aquela música que tudo mais vai para o inferno? Que tudo mais vai para o inferno. Né? Lá o que você achou lá? Dos anos 60. Uma lista enorme de males e de pessoas condenadas ao inferno. Mas muito curioso, professor, porque na lista de Roberto Carlos, ele coloca a condenação de pessoas que são contra a modernidade, que são contra os cabeludos, que são contra as inovações que vêm acompanhando os tempos modernos. Existe uma outra carta que é a resposta de Satanás a Roberto Carlos, pedindo para ele que não mande mais nada para o inferno, porque o inferno já está saturado. Naquele outro livrinho, que é de Enéas, aparece uma outra lista muito conservadora, revelando uma moral popular, até com a sexualidade muito pesada e condenando gente que é corrupta no comércio e que coloca água no suco para vender mais. Uma lista que vale a pena dar uma olhada. Enéas, o político? Não. Ah, bom. Quem é? Veja se está aqui. Enéas, me esqueci agora. É um personagem? Não, é o autor do livreto. O autor. Gente, é muita coisa que você trouxe aqui.
Pode ser Enéas Cavalcante, que não esteja aqui, porque tem alguns livros que são digitais. Aliás, o grande acervo de cordel que eu encontrei foi uma riqueza, está na Fundação Casa Rui Barbosa, mais de 2.000 livretos digitalizados, né? Então, o telespectador se interessar por esse assunto, pode buscar vale a pena Casa dar Rui uma Barbosa olhada. E é possível acessar, então, digitalmente. Digitalmente, tem lá disponível, né? O acervo chama Acervo Rubi. Sim, então você estava dizendo que esse autor, Enéas... Me esqueci o sobrenome dele. O Enéas, ele escreve essa carta do Satanás a Roberto Carlos, que é muito interessante ver a relação que se faz dos males que são condenados no inferno. E são todos males associados com o diabo, que é o rei do inferno. Né? E o estilo também, o formato é o mesmo. Cordel? O cordel é o mesmo. O formato é o mesmo em todos os livros. Sempre em versos populares, rimas pobres, sextilhas, estrofes de 6 versos ou septilhas com 7 versos. Bom, quero saber depois o que você fez com esse material e como que você organizou isso e interpretou a literatura de cordel. Hoje no Religar eu recebo o mestre em Ciências da Religião, Alair Matilde Naves. Nós estamos falando sobre literatura de cordel. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, 31, código de Belo Horizonte, 996428473. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.